Oi, pessoal! Você deve estar lembrado de mim da primeira temporada, né? Pode Dar Voz me trouxe de volta nesse especial mês das mães. E hoje vamos começar com um episódio muito especial, cheio de afeto, de verdades e reflexões necessárias. Vamos falar de maternidade atípica, autismo, inclusão, família e empatia e tudo aquilo que transforma a vida de uma mãe, principalmente a vida da casa dessa mãe. Para essa conversa tão necessária, hoje teremos uma mulher com uma trajetória inspiradora. Fernanda Cavalieri é membro e cofundadora da Associação Fortaleza Azul, conhecida como FAZ. Entidade sem fins lucrativos com atuação voltada ao acolhimento, à defesa dos direitos e ao fortalecimento da causa autista. É mãe de 3 jovens, sendo 2 gêmeos autistas. Pedagoga, atua há 26 anos na educação inclusiva, sendo os últimos 10 anos no atendimento educacional especializado da rede pública. Fernanda é mestre, doutoranda e tutora em cursos de extensão sobre educação especial inclusiva, promovidos pela UFC e o MEC. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Pode Dar Voz. Mas antes de mais nada, depois de todo esse título, fala pra gente quem é a Fernanda, mãe dentro de casa. Olá, Raquel, obrigado pelo convite. Eu me considero, assim, uma pessoa feliz, que gosta de cuidar das suas plantinhas, que gosta de estar com os meus filhos, com meu marido, em casa, com aquela roupinha bem à vontade, sem nada apertando, assim, bem à vontade em casa. A camisa furada, Sim, você não gosta de estar em casa. é bom demais. Assim, só que eu sou muito inquieta. Minha cabeça não para, assim, de pensar, de trabalhar, de pensar no outro, se está todo mundo bem. Eu sou bem inquieta. Tem essa inquietude na alma, né? E a gente que é mãe atípica, a gente sabe que isso é latente, é constante e não nos deixa. Mas falando em maternidade atípica, eu acho muito importante a gente começar entendendo como é essa mulher antes dessa caminhada, como era você antes dessa maternidade, como era a Fernanda e o que o diagnóstico trouxe para você nesse processo. Bom, antes dos meninos, né, eu tenho meu filho mais velho, que teve um desenvolvimento dentro do esperado, né? Eu morava no Rio de Janeiro, aí depois me mudei pro Amazonas e depois vim para cá. Aí aqui, né, a gente queria ter outro filho e aqui a gente decidiu engravidar, né? Depois que eu comecei a trabalhar, e aí logo engravidei, apesar de já tinha 9 anos que eu estava prevenindo, né? Eu engravidei logo assim que eu parei de prevenir. Foi uma decisão de ser mãe, já Foi uma decisão de ser mãe. E o engraçado é que meu filho mais velho sempre me pediu, desde pequenininho, que ele queria 2 irmãos. Ah, ele estava adivinhando. Pois é. E aí aconteceu da gestação, né? E aí quando vieram os gêmeos, já foi uma mudança na dinâmica familiar, né? Porque o apartamento não comportava, como eu vou colocar as berças e quem vai me ajudar. E uma coisa que eu tinha muito, até quando eles nasceram, eu tinha ainda a dificuldade de pedir ajuda. Então, às vezes, eles acordavam de madrugada, recém-nascidos, eu não chamava ninguém. Eu lamentavam enquanto eu estava acordando no berço. Isso é uma característica que muitas mães trazem consigo, né? Essa Não, apropriação do direito de ser mãe e de muitas vezes nem você se sabe que permitir. Daniel e o Gustavo me ensinaram a pedir ajuda. Eu ter consciência de que eu não sou onipresente, que eu não sou a que sou capaz de aguentar tudo, né? Que eu devo equilibrar meus pratos e dar alguns pratos para outras pessoas segurarem também. Sim. Até porque, emocionalmente, quando a gente se descobre, né, na maternidade atípica, isso muda muito dentro da gente. Eu costumo dizer que uma mulher, ela vem numa vida social, mas quando ela descobre a maternidade, ela já fica receosa sobre alguns aspectos futuros. Mas quando ela descobre a maternidade atípica, ela costuma dizer perdi o direito de morrer, porque a gente fica muito inseguro sobre o futuro dos nossos filhos, né? E essa pressão da sociedade sobre
sermos sempre fortes, chega uma hora que a gente também precisa de um cuidado de si, né? De Sim. parar e se olhar. E eu acho que é um processo que o diagnóstico vem, né, para nós mulheres, mães, com esse medo do futuro. Isso para você foi real? Sim, foi real. Com a chegada do diagnóstico, né, a gente recalculou a rota, né, da dinâmica Com familiar. quantos anos? Qual foi a característica principal dos meninos que você disse: "Tem algo que eu preciso Assim, eu já trabalhava investigar"? com educação especial, né, então eu já Já estava no convivia. teu dia a É, dia. lá no Rio, a minha turma era de condutas típicas de síndromes, né, porque antes o adminor era considerado deficiência, então era TGD. E aí eu convivia muito com essas pessoas, via a luta das mães, né, e eu com 9 meses eu tinha certeza que eles eram autistas, mas 9 em meses? 9 meses, que Qual eles foi a principal característica de perderem você? habilidades que eles já tinham. Ter interesse, auditivo só no que interessava, se eu chamasse, olhava. Você já vinha com a visão do seu primeiro filho, então você Sim, já tinha uma experiência ali mas eu acho que o que mais me levava a não querer acreditar era conhecer as mães, a luta das de se mães. colocar naquele lugar, É, naquele você momento. imagina 2002, 2003, se hoje é difícil, né, 24 anos atrás Muito difícil. era um turbilhão. Então eu me apegava a algumas características que afastavam o diagnóstico deles. Ah, quando vai para o parquinho, não procura outra criança porque tem um irmão para brincar. E aí depois do diagnóstico, eu vendo os vídeos, E eles os não brincavam gêmeos e os sozinhos. gêmeos têm essa É, característica, né, de eles não, de perdão, eles não brincavam juntos, eles brincavam próximo, mas não interagiam. nem entre si? Não. Sim, para pegar um brinquedo, mas não brincavam juntos. Aquela troca, né? Não tinha. Eu lembrava da amamentação, que eles sempre me olharam nos olhos, eles não tinham questões sensoriais, então me apegava a isso. Mas aí quando eu via que eles pararam de bater palminha, pararam de dar tchau, aí começou a busca, né? Sim. Isso a gente está falando de 2010, que eles E a nasceram. gente está falando de uma mãe que tinha acesso às informações mesmo há Sim. tempos atrás. Então, assim, é algo que para você também tem uma questão, porque você sabia do que você estava lidando, E aí eu você começava a conhecia falar o para a tamanho. pediatra, né? Ah, isso. Eu não falava, eu acho que são. Eu falava as características, falava, vamos observar, vamos observar. Aí até que eu, de iniciativa minha, procurei neurologista infantil, marquei. Aí quando eu fui na consulta dela, ela, que tal a gente procurar uma avaliação? Aí eu já marquei. Já marquei. E aí foi uma luta porque eles eram muito pequenos, tinham 1 aninho, vamos observar, faz tal exame e volta. Ou não tinha acolhimento nenhum. Enfim, porque eu passei por vários neuropediatras daqui. Eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho essa resposta comigo porque eu vivenciei. Quando, quando a gente começa a perceber, né, no momento em que o coração da mãe, que é o que eu digo sempre, se você acha que tem algo errado, só vai, porque tem. Porque há o instinto mãe, né? Sim. Independente de você ter o conhecimento como você tinha. Mas quando você começa a ticar ali as possibilidades do diagnóstico, nesse momento, você teve o medo? Teve a questão do Menina, eu fui no embalo. Tive o diagnóstico e aí eu fui fazendo os exames até chegar no diagnóstico e aí como foi me dado o diagnóstico? Sim, foi de uma maneira tão amorosa, tão humana, que eu acho que ali a nossa vida poderia ir por um lado ou por outro. acho que nesse aspecto a gente teve uma história diferente. Graças a Deus, porque a gente ouve histórias e A histórias, né? frase que eu ouvi foi: "Se for a pergunta do milhão, eu diria que seu filho tem autismo". Eu acho que você não diz isso para uma mãe em 20 minutos de consulta. Então é algo que mexe com você, porque você está tirando o chão de alguém. Uma semana antes, uma médica muito conhecida, me falou assim na lata, pá, sem nenhuma Pestanejar. preparação. E aí eu, não, essa mulher, isso aqui tá errado. Aí eu já tinha conseguido uma consulta com o doutor André Pessoa, que seria na semana seguinte. Todo mundo fala muito bem dele. E aí foi pelo SUS, tinha residente na sala,
E aí, primeiro ele foi me explicar aos alunos o que que era autismo. Aí, mas assim, numa perspectiva muito positiva, Ele não sabia que prognóstico. você tinha acesso às informações. Ele te explicou como uma mãe de Sim, uma principalmente porque criança. tinha alunos ali, né? Sim. E aí a consulta durou quase 2 horas. Ele deixou os meninos andarem, pediu para tirar a roupinha deles, deixar só de fralda, interagiu com eles, coisas que eu não vivi nos médicos que eu havia passado. A humanização do atendimento. Exatamente, Né? e faz toda a diferença na vida da família. Eu E tenho aí, certeza depois disso. que ele falou tudo, é que ele falou assim: pois é, porque eles têm um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Em algum momento, um se destacou mais do que o outro? Entre os dois, assim, eles também têm uma deficiência intelectual muito relevante. E aí eu acho que que é o Daniel, o que dificulta mais a vida dele é o autismo. E do Gustavo, que impede assim, a qualidade de vida. Então, a dificuldade todos têm, né? É, do Gustavo, a deficiência intelectual é o que mais não permite tantas coisas serem feitas, sabe? Ele tem mais limitações. Tem mais limitações. Ele esquece as Mas coisas muito rápido. não houve dúvida, eram os dois. Os Eram os dois dois teriam. porque por conta da genética, que eles Sim. são gêmeos Univitelinos. univitelinos. Entendi. Entendeu? Eu acredito que esse momento para você foi um momento de bastantes emoções, assim, de trilhar um caminho que você praticamente já conhecia, mas que passava a ser novo porque agora ele estava dentro de casa. E aí mudou minha vida profissional, minha vida como mãe. É claro que não foi de um dia para a noite, né? A gente passa por um processo que eu não chamo nem de luto, porque meus filhos estavam ali vivos. Eu falo que a gente teve que ressignificar aquela expectativa do filho, né? Então, Eu costumo dizer que nenhuma mãe sonha em ter um filho. sim. Não é um, não é Não um é um desejo, nem um desejo, anseio, com né? certeza. Mas aí eu vivi nessa perspectiva de dentro de casa e fui resolver tudo e ver terapia e não sei o que, nananã. Quando tinha 1 ano e meio desse processo, é que foi que caiu a ficha. E aí eu passei por um processo de Então depressão. você levou 1 ano e meio para Pra assimilar o digerir. diagnóstico. É. Tem muitas mães assim, acho E que aí muitas vão se eu identificar, né? assim, querendo fazer tudo, ia todos, aí meu marido falou assim: calma, Fernanda, nossos filhos não vão morrer, eles estão aqui, eles não estão doentes. Esse é um processo que Porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo, e você não tem grana nem tempo. esse é um próximo ponto que nós vamos falar, né? E continuando aqui com a Fernanda, a gente vai falar agora um pouquinho dos desafios invisíveis dessa maternidade, né? Porque todo mundo vê muito por fora, superficialmente, às vezes até poetiza a maternidade atípica, mas para quem vive não é nada fácil. Então eu queria que você contasse pra gente o que ninguém conta sobre a maternidade atípica. Chega assim, eu me emociono, porque só sabe quem vive. Eu tenho várias amigas atípicas, e mães atípicas, conheço muitas e muitas famílias com 2, com 3, mas elas me contando, eu tenho uma noção, mas só cada uma sabe o que acontece embaixo do seu teto. E são desafios diários que vão mudando, né? Tem a preocupação imensa com o desenvolvimento, se eu estou fazendo o certo, se é assim, se eu não podia ter feito mais isso, se eu não podia ter procurado mais isso. Sempre vem essa culpa. E uma outra culpa que eu tento distanciar dela é a culpa em relação ao outro filho. Porque eu não vi a adolescência do meu filho mais velho passar. Ele tinha 13 anos quando a gente recebeu o diagnóstico. E assim, o Rafael ele é um Numa super fase irmão. muito difícil, né? Muito. Que a adolescência também E eu não exige. vi a adolescência do meu filho passar. Ele já tinha 13 anos quando Tinha chegou. 13 anos. E assim, se não fosse aquela base sólida que a gente deu na infância, a gente sabe lá o que poderia acontecer, né? Ele entendeu o diagnóstico dos irmãos. Super, porque quando eu trabalhava E ele foi lá, parte do processo de apoio sim, desse. sim. Quando eu trabalhava no Rio, ele convivia muito com meus alunos. Quando tinha passeio, ele ia com os meus alunos. Eu tinha uma amiga lá que tinha um menino autista. Tem, agora tá um rapaz, o Renan. Eles iam juntos, a gente levava os dois juntos para teatrinho, cinema. Então ele estava assimilando todo o processo hormonal da adolescência
a um novo momento familiar onde exigia e ele tinha que dividir e ele com os irmãos. me via, né, procurando isso, marcando aquilo, saindo com os irmãos e tal. E aí quando eu chamei ele para conversar, eu falei assim: "Rafaela, você lembra do Renan? Você lembra do fulaninho?" "Sim, mas eles são autistas. Meus irmãos são autistas?" "Calma." Aí eu comecei a explicar do jeito que o doutor André passou, eu Sim. comecei a falar, assim, de uma forma muito ampla. Aí ele: "Eu sei, mano, eu sei que eles são autistas." E aí ele foi pro quarto dele, depois ele veio com um desenho que até hoje eu tenho, que são os meninos vestidos de super-heróis. Ai, E até hoje, assim, eu tive que tirar, até tentar tirar essa responsabilidade que ele queria para que ele pegou para ele na adolescência, que eu tenho que trabalhar, eu vou cuidar dos meus irmãos, e não foi uma coisa imposta. ele assumiu esse papel Ele assumiu esse papel do sem futuro, ninguém sem pedir. ninguém pedir. E aí só que eu achava ele muito novo pra Alguma coisa certa você fez com ele, né? no final, Muito amor. certo, muito certo. Ai, Porque ele ter sou essa visão aos 13 anos de idade é algo muito assertivo para o futuro. Porque você, e como você disse, você sabe que você plantou uma semente que vai e aí o que me deixa florescer tranquila ali. é assim, me deixa tranquila a ponto de: "Ah, posso morrer tranquila que o mundo vai virar um mar de rosas, ninguém vai sentir minha falta." Não, porque eu sei que eu tenho, um filho que vai olhar pelos irmãos, eu sei que eu tenho uma irmã que vai tomar para si essa responsabilidade, eu sei que eu tenho minha mãe, mas mais velha, né, então a Sim. ordem natural das coisas é que ela vai antes de mim, mas isso me deixa menos insegura em relação ao futuro. Eu vou te fazer uma pergunta que dentro dos desafios, você falou aí de pessoas que são a sua rede de apoio. Mas dentro desse processo todo, você já se sentiu sozinha, mesmo rodeada de todo esse. Muito, muito. Assim, de pessoas próximas, assim, de você: "Poxa, por que ela não perguntou se eu estava bem?" Ou sabe que eu não estou bem e, né, não está aqui por perto, me sentir já incompreendida. Quem te acolhia enquanto você acolhia esse diagnóstico, enquanto você estava descobrindo esse novo momento? A minha irmã, mesmo a milhares de quilômetros de distância, e as mães que eu fui conhecendo. É uma rede de apoio, É. porque a gente se entende. A gente sabe quando o olho tá brilhando de alegria, E a gente, porque apesar de ter uma responsabilidade, uma carga muito grande, a gente olha para a mãe e tenta ajudar. Nem que sim, seja com um abraço, sim. né. É um acolhimento, é um acolhimento no toque mesmo, assim, porque é como se a gente olhasse o sapato e a gente soubesse onde está fazendo calo, né? Assim, é um lugar que só quem vive mesmo. Assim, talvez você que está assistindo também esteja emocionado porque você sabe onde dói. E é um acolhimento que a gente precisa muito. Então, a gente como iguais, né? Porque, claro que intensidades diferentes, às vezes lutas diferentes, mas o lugar é o mesmo, o lugar de julgamento social, o lugar de gritar para o mundo parar e respeitar e incluir, eu acho que é o mesmo, independente, esse lance de leve, não é leve para ninguém. Ah, eu gravo, é levinho, não é levinho, se você tá vendo uma camada, como É, diz você, né? E essa realidade silenciosa é muito forte para todas nós, mães atípicas, né? É bem desafiador, mas ao mesmo tempo a gente entende que os super-heróis que seu filho desenhou, muitas vezes a gente pega a capa emprestada, né? Que a gente precisa, essa com taça certeza. emprestada. E assim, você falou de acolhimento também, eu acho que o que faz muita diferença é eu ter um marido e um pai dos meus filhos que assume comigo todas as responsabilidades. Não é que Isso ele me ajuda, não, ele é meu parceiro nas coisas, na casa, com os filhos, entendeu? Então a gente divide as responsabilidades. E eu acho que é assim que tem que ser, porque se você deixar para uma pessoa toda aquela carga mental de criar os filhos, de cuidar da casa, de ser um profissional, vai desbalancear. família, rede de apoio e empatia.
esse é um ponto que nós conhecemos histórias de famílias que os pais, e eu falo pai no sentido masculino, abandonam a casa porque ele não consegue estar nessa pressão. Mas o autismo, ele não impacta só a criança, né? Ele impacta todas essas relações, essa rotina, esse casamento. Como é que uma mulher que está mexida com tudo que está vivendo, tem que de repente ser carinhosa com o marido, tem que ajudar a casa, tem que cuidar do filho adolescente que está com os hormônios à flor da pele. Tudo isso mexe com a mulher, né? A mãe, né? Infelizmente, nós ficamos com a parte mais difícil, porque essa semana eu estava vendo um texto que dizia: a escola chama a mãe, a terapeuta chama a mãe. É uma responsabilidade muito forte sobre nós, né? Por isso que a gente merece mesmo ter o apoio mútuo entre si, mas a gente sabe que esse tema na família é um assunto que você é uma agraciada, como você estava falando. Você tem um marido que te apoia, mas você sabe que não é uma maioria, não é a regra, é uma exceção, infelizmente, né? Porque a gente precisa, inclusive, aproveitar o mês das mães e chamar os pais para essa responsabilidade, né? Chamar o pai para essa conversa. Você sabe, na associação, no mês das mães, o que a gente faz? Não. Não fazemos homenagem dos filhos para as mães. A gente faz um dia de divas. Maravilhoso. Esse ano vai ser agora, no final do mês. Já quero. E a gente arruma tema para festa, já foi country, já. Menina, aí esse mês vai ser um. Eu acho que é um lugar que nós mães precisamos mesmo, né? A gente só consegue ser uma boa mãe se a gente estiver bem. Sim. Porque tudo eles sentem. E outra coisa que eu sempre falo, que a gente vive, eu, pelo menos, né? Eu vivo no eterno puerpério. Porque os meus filhos não são oralizados. Então, de acordo com o comportamento, eu tenho que, ou choro, ou gesto, eu tenho que adivinhar se está com fome, se está sentindo alguma coisa, onde é essa dor. É aprender uma nova linguagem, né? Uma comunicação E assim, diferenciada. saio de casa com horário para voltar, porque senão não rola a rotina, me privo de muitas coisas, né? Eu entendo, Fernanda, que você foi uma agraciada porque nesse quesito, rede de apoio, família, você teve um filho muito maduro para o diagnóstico e um marido muito parceiro. Mas como foi com a família em si, os teus familiares, os avós, tios, como foi esse acolhimento dentro desse impacto que você chega e diz, meus filhos são autistas? Sabe que eu não me lembro muito. Você estava ocupada demais, né? Eu não me lembro muito desse processo. Eu lembro da minha mãe, elas moram em outra cidade, minha mãe, minha irmã e meu filho mais velho. Tem certeza? Vamos passar, porque ela não mora aqui, então ela não via toda a caminhada que eu tinha chegado, né? Tem certeza? Vamos levar isso para mãe, eu já passei por tantos e tantos médicos. Porque a gente não pode... Eles tinham 2 anos e meio. Né? E ela não convivia diariamente. Então, para ela... assim, as pessoas falavam que, não é cedo, cada criança tem seu tempo, né? Essa frase, às vezes, paralisa muitas mães. Né? Minha sogra e meu sogro, a gente falou com muito cuidado, porque já são pessoas mais idosas, né? Às vezes não tem uma ideia geral do que seja. Até porque o autismo, antigamente, era retratado de uma maneira muito diferente, né? O menino que não gostava de brincar, tímido, enfim. Sim. Mas, para cada pessoa que a gente falava, a gente tentava passar, assim, uma visão positiva. Isso foi um diferencial para você na forma do acolhimento, de como eles estavam recebendo? Sim. E você acha que ainda falta empatia dentro dessa sociedade? Demais. Demais. Falta empatia de quem a gente não conhece na rua. Falta empatia de colega de trabalho. Falta empatia dentro da família mesmo. Falta empatia com o vizinho. É muito fácil, muito bonito a gente botar o postzinho lá de do autismo. Conscientização. E aí eu digo toda a diversidade, né? É muito fácil dizer que apoia a inclusão, só que aquela inclusão que desde que não
mexa Seja no no meu meu quintal, é, seja no meu desde quintal. que não afete minha rotina, entendeu? Aquela falsa inclusão, aquela falsa, Você já vivenciou algum episódio onde você disse assim: "Não, gente, isso aqui não dá mais para acontecer"? Já pensou em buscar direitos sobre vizinhos, sobre pessoas? Ou você ainda não chegou nessa necessidade, porque as pessoas te acolheram de maneira muito bem? uma coisa que eu me arrependo foi de não ter judicializado as negativas escolar. Eu me arrependo muito. Mas porque a gente está muito ocupado em resolver as coisas, né, e tentar saídas e acaba não pensando. Porque a escola é também uma rede de apoio, né. Sim, sim. E aí eu me arrependo de não ter judicializado dos convites que eu tive para me retirar da escola. Convites para ser retirada da Sim, sim. essa realidade já aconteceu com você? Acho que muitas mães já passaram por isso. Aquela exclusão velada, né? A época que a gente não tem mais suporte, né? Aqui isso, em outro lugar ele pode ser. E aí para nós mães, é um soco no estômago, né, porque você sabe que a vacina do autismo é a socialização e a escola é um ambiente que te proporciona muito Mas isso. esses socos fazem a gente criar uma casca Sim, para não deixar mais acontecer, nem com a sim. gente, nem com o outro. E a importância de não judicializado, mas de forma na legislação, hoje tem leis para isso. Sim. As escolas hoje, elas não têm mais opções, Mas você né. sabe que as grandes redes de ensino, elas não estão nem aí para multa. Não estão nem Infelizmente, aí né. para multa. Então a gente tem vários dispositivos legais, né? Leis, regulamentos, muitos e muitas que a gente às vezes não dá nem conta, que às vezes a nacional se repete no estado, se repete no município, né? Mas a gente não tem fiscalização. Então, muitas vezes, esses órgãos só interferem quando há denúncia. Por que não trabalhar na E às vezes fiscalização? a mãe tá tão cansada de tudo, né, como você falou, né, muitas vezes ela não tem uma força física para ir à luta. Nem emocional, né? Já tá tão envolvida ali em todo aquele processo. E, como você disse, você se arrepende de não ter. Mas você Sim. estava mais preocupada com o teu emocional, porque você sabia que você ia entrar numa briga grande e às vezes você não quer pagar esse preço, né? Infelizmente. Mas que bom que hoje a gente tem esses dispositivos e Mas é aquilo, enquanto não houver denúncias, eu não denunciei. A fulano não denunciou. Para as talvez seja isso que autoridades, esteja faltando para as escolas terem é, mais. tá tudo bem, tá tudo acontecendo, tá tudo dentro da lei. E não tá, né? E não tá. Porque educação e inclusão também é um tema que a gente sabe que é necessário e eu acho que aí você dá aula por todos os motivos, né. Eu queria entender também quem é a Fernanda educadora e porque você vive até porque você vive essa inclusão na prática há muitos anos, né. Então me fala o que mudou nessa inclusão e o que você acha que precisa mudar para ontem. Bom, o que mudou basicamente foi o acesso, né? As matrículas aumentaram assim substancialmente. Porém, o que falta mudar mesmo para a inclusão acontecer é que se pense nesse aluno no que ele vai aprender, certo? Eles não estão na escola só por estar, para ser um número, só para se socializar, eles estão para aprender. Ah, mas ele não aprende no mesmo ritmo da turma. Ok, a gente vai dar meios para ele ter acesso ao currículo daquela turma. Ah, mas nível 3 de suporte, não fica na sala, ou já está no sétimo ano e não sabe, não reconhece nem o nome. Aí teria que ter outras opções, né, para esse Essa aluno. particularização, né, e Sim, personalização, né. isso é incluir. Incluir não é colocar todo mundo no mesmo espaço e achar que está sendo inclusão, não tem nenhuma adaptação. Isso é exclusão. Pelo Porque, contrário, né. porque se esse aluno, mesmo exemplo, está no sétimo ano, não reconhece nem o nome, por que que ele vai estar na aula de física? Por que que ele vai estar na aula de álgebra? Para ele seria muito mais importante ele estar aprendendo o nome dele, ou estar aprendendo coisas da vida diária, né? Mas
Eu acredito que isso também esteja voltado por conta dessa falta de fiscalização. Sim. Porque é como você diz, muitas vezes eu vou botar porque eu sou obrigado. Eu conheço escolas aqui que eu não vou citar, mas que não permite nem a AT. Eu digo isso que eu tenho primas que já tentaram pagar. Disse, olha, deixa ele na sala com a AT. E a escola negou por conta de espaço. Questões que a gente sabe que São desculpas. são desculpas, né? Então, dentro dessa inclusão fake e o discurso de ser inclusivo, o que você acha que precisa mudar urgentemente? Bom, primeiro, os professores estão esgotados, porque são turmas numerosas, com vários alunos com diagnóstico. Não estou dizendo para diminuir o número de alunos com deficiência em sala, certo? Diminuir o número de alunos. E dar apoio. Porque na rede pública, principalmente, são crianças com diversas demandas sociais, nutricionais, familiar, entendeu? Então, o professor não tem que lidar com a diferença somente com aquele que tem deficiência, são inúmeras demandas. Enfim. Então, o professor precisa ter suporte para estar ali em sala de aula, precisa ter auxiliar. Formação mesmo, né? Porque, assim, afinal, é algo novo para eles. Não é tão novo Não, assim. algo novo no sentido da obrigatoriedade de ter. Né? Porque Eu antigamente, é o que você diz, antigamente eles não Eu faço um colocavam. paralelo. Se na época da Covid os médicos se recusassem a atender pacientes com Covid porque não aprenderam na faculdade. Eles foram aprender na prática, não é? Fato. Por que eu não vou deixar de É investir? trocar o pneu com o carro andando e vamos nessa. Porque se não houver a lei que obrigue a criança a estar lá, nunca vai mudar. Sim. Nunca vai mudar. Então, as crianças estão lá e eu preciso, para ontem, ter essa escola. Até as estruturas das escolas não são acessíveis sensorialmente. O número de alunos em sala também influencia no conforto sensorial das pessoas que têm mais sensibilidade. Não só os autistas, mas as pessoas que têm transtorno do processamento sensorial. Isso tudo são questões que, é como você disse, os professores precisam entender todo esse processo para poder, na prática, colocar essa criança de forma inclusiva e não simplesmente ser um número a mais. E aí a gente tem que pensar, ponto categoria, né? Que não adianta eu excluir aquela criança. O que vai adiantar? Eu lutar por condições. Né? Eu não devo me negar a fazer. Olha, eu vou falar uma coisa porque eu tenho uma prima que ela é professora de sala de aula, ela reconhece as crianças, ela já peticiona a diretoria certas coisas e ela já escutou, deixa para depois. Sim. Porque às vezes a professora ela quer fazer, porque ela sabe, hoje ela Mas não tem condições. mas ela não tem condições, não é dado na prática para ela a condição que ela precisa. Então, às vezes, é um sistema, né, que muitas vezes precisa da quantidade de alunos para poder pagar a folha, né, e sustentar, se autossustentar, e você vira um ciclo que é como você está dizendo, é uma fake inclusão. Porque o número ele está ali, ele vai, eu tenho tantas crianças, mas o que suporte você está dando de forma educativa para essa criança evoluir e desenvolver? Assim, A gente já viu casos de crianças amarradas dentro da sala de aula, que são coisas que vão para o ar. Você imagina o número de coisas que estão desconhecidas, né? Porque, assim, às vezes a mãe não tem nem acesso de como seu filho está sendo e assim, recebido dentro dessa escola. Eu não digo nem que é culpa dos professores, é como estou dizendo. Os professores estão sobrecarregados, mas porque tem várias demandas e várias pressões por resultado, né? Por estar lá no ranking. E aí, outro contraponto que eu sempre penso é que essas escolas grandes, elas investem tanto em marketing, em ITA, em INE, Enem, eles investem pesado e muitas vezes custeiam esses alunos, né? Estarem aqui em Fortaleza, estudarem para serem lá. Dinheiro tem, muita gente tem. Sim. Aí são as prioridades, né? Com certeza. E se eu fosse pedir para a Fernanda educadora um formato dos sonhos, qual seria? Olha,
eu diria assim, sem pestanejar, que seriam escolas regulares, porém com classes especiais dentro dessas escolas. É uma realidade que a gente viveu há uns anos atrás, que na época chamava integração, mas eu vejo que a gente teria vantagens, né, desses alunos. Por exemplo, quando eu pratiquei a educação inclusiva nessa perspectiva da integração, era assim que funcionava. Eu tinha turma especial da época de condutas típicas de síndromes, mas aí, no momento do recreio, estava todos juntos, nas atividades, passeio, festinha, estavam todos juntos. Em aulas que a criança tinha interesse, por exemplo, ciência, matemática, a criança ia para a turma de série de referência para assistir aquela aula, às vezes dava aula daquele assunto, Sim. né? E tinha também, sabe muito ciência, conhece muito biologia e tal, mas ainda está na fase de aprendizagem da escrita. Então, vinha para aquele espaço para aprender a escrever, para desenvolver outras habilidades. Seriam laboratórios. E a intenção Laboratórios. sempre era incluir. Só que a gente corre o grande perigo de todo mundo ir para a classe especial, independente da sua possibilidade. Entendi, Entendeu? entendi. Mas seria Para mim espaço seria assim, funcional. Lugar para quem funcional. está em sala, em escola, que está vendo o processo da inclusão para onde está indo, é uma questão a se pensar. Só que a gente tem questões legais, ideológicas, tudo isso envolvido, né? Mas o que eu quero, independente de é possível ou não é possível, o que eu sonho é que essas crianças estejam aprendendo na escola. Esse é o meu sonho. Você acha que a sociedade fala um pouco ou ainda não se adaptou a essa diferença? Eu digo assim, as mães dentro dessas escolas. Porque eu já ouvi mães dizer que não quer. Se tiver, ela vai tirar da escola. E isso foi um fator que mexeu com toda uma turma, porque gerou duplos sentidos, né? Tipo assim, ela atrapalha, não deixa, não vai. Então, assim, a sociedade. Tem esse discurso também. Para atender a uma criança, as outras 20 estão prejudicadas. Sim, exatamente. Isso é algo que eu acho que é o que a gente necessita falar, nós como mãe autistas, a gente precisa falar, até porque você tem que preparar o seu filho típico para estar em convivência ao meu filho atípico. E isso tudo reflete, às vezes, o que a gente enxerga a mãe que manda a criança para a escola, mas muitas vezes a criança não tem um preparo de conviver. Porque eu acho que se começa, e aí eu falo da criança em si, porque a criança ela é muito maravilhosa, no sentido de que muitas vezes se você não disser a diferença, ela não Eu vivo percebe, isso né? na minha escola. Então você sabe que muitas vezes o tratar não é nem da criança que está convivendo com o teu filho, mas muitas vezes é o que vem de casa, né? E eu acho que a gente precisa provocar essa sociedade, esse discurso, e eu acho que por isso que o Pod da Voz é exatamente esse lugar de fala para a gente poder reverberar uma necessidade que é minha, que é sua, de preparar a sociedade e dizer, prepare o seu filho para o meu filho. Porque eu acho que é um desafio Para o meu filho, para toda a sociedade. para toda a sociedade. Eu digo assim, Não porque... a gente não vive num mundo homogêneo. Exatamente. É as diferenças que se faz o todo, né? Mas falando sobre a educação especificamente, eu acho que muitas vezes eu quero que esse povo de Viva Voz chegue muito em mães, que muitas vezes não têm a dificuldade que nós temos, mas que precisa preparar os seus filhos para isso. Porque eu acho que a gente vive em sociedade e hoje é um fato. Que bom que hoje a gente consegue ter lugares de fala para poder expressar o que muitas vezes as pessoas não entendem e dentro do seu egoísmo se coloca no lugar que... Na realidade que eu vivo, né, da rede pública, você pode ver que os projetos, assim, combate ao Aedes aegypti, vacinação, eles estão sempre dentro da escola, porque, na verdade, as crianças são multiplicadoras nas comunidades. A inclusão é um quesito também. Tipo, no dia da trissomia do cromossomo 21, a questão das meias coloridas. Isso eles levam para casa, Sim. né? Do dia do autismo, dinâmicas assim, o AE, né, o atendimento educacional especializado, também é responsável por essa cultura inclusiva na escola. Então, eu estou sempre conversando com os alunos,
sempre mediando relações. Eu E e você a tem uma minha dificuldade, como dificuldade. você falou, às vezes você tem uma dificuldade, uma camada mais dificultosa. Por quê? Porque às vezes é uma criança que ela não tem a formação dentro de casa, como a gente está falando, né? Às vezes ela não tem esse entendimento, esse E acolhimento, aí, essa essa fala. questão do bullying e do preconceito, a gente tem que ensinar para eles que é preconceito, que é errado, que é crime. Eles têm que compreender. Essas falas de, se esse menino continuar na sala, eu vou tirar o meu. Ah, ele está atrapalhando a firma toda. Isso é capacitista. Sim, a gente tem que falar muito sobre isso. Sim. E graças a Deus eu vejo assim uma sociedade, se essas famílias que vivem em bolhas não romperem, né? Então a gente vive numa sociedade que deve evoluir pelas crianças, a gente vê hoje, né? Porque eles não ligam assim o diagnóstico, eles veem a criança, eles veem o colega. Ah, ele não gosta de barulho, tia. Ah, Eles começam a deixa eu levar ele no a banheiro. perceber, né? Mas É eles o que estão, eu é a digo que característica do puxa. colega, não é o diagnóstico. Eu tenho o Theo, ele tem uma visão muito bacana já de percepção, até aqui na DAPRO, os terapeutas chamam ele de coterapeuta, né? Outro dia ele chegou para mim e disse: Mãe, eu chamei ele para brincar porque ele fica brincando sozinho. Então, assim, ele já tem a concepção de que ele precisa muitas vezes estimular, brincar, puxar, porque ele já foi tão treinado para isso que hoje ele entendeu terapeuticamente como funciona. E a criança, ela tem esse poder de ser replicador, de imitador. Então, isso é necessário. Por isso que a gente faz tanta questão dos nossos filhos estarem convivendo entre outros, com todos, né? Então, eu acho que é um tema que, com certeza, a educadora Fernanda lançou para si um desafio pessoal maior e traz para gente a FAS, que é a Associação Fortaleza Azul. E a gente vai falar disso agora, porque eu queria que você contasse para gente como foi dentro desse processo, desse caminho que você pensou na FAS. Eu não pensei sozinha, né? Tá. Eu te digo que eu disse a questão da rede de apoio, né? Conhecendo outras mães nos consultórios, na sala de espera. E aí tinha algumas que eu encontrava sempre também na Defensoria Pública, porque a gente gastava nosso chinelo buscando o direito dos nossos filhos. E aí a gente foi criando amizade e tal. Aí numa dessas visitas à defensoria, uma defensora, a doutora Amélia Rocha, chamou a gente, tava eu e a Daniela Botelho, que é a atual presidente da FAS. Por que que vocês não se organizam? Não tem um CNPJ, porque aí vocês vão ter mais força para lutar. Aí a gente foi conversando, isso final de 2014, e aí em 2015 a gente fundou a FAS, né? E aí teve todo um processo entre aquelas poucas famílias, que hoje já são mais de 3 centenas, de decidir o nome, o slogan, a sigla, né? Porque tudo tem um propósito. Sim. O Fortaleza é por conta de que a gente queria se fortalecer. O azul é porque na época tinha-se essa questão que os meninos eram em maior número no diagnóstico, né? Hoje a gente sabe que não é isso. Mas o faz, né? Porque a gente pode tudo, a gente pode usar o verbo. E aí o slogan é: o seu respeito faz a diferença. A gente começou muito também para conscientizar, para mostrar para o mundo o que é o autismo, do que eles são capazes, do que eles têm direito. Você imaginava, quando começou esse processo, que vocês seriam referência para Nunca. muitas famílias? Nunca. A gente estava pensando ali no miudinho, na nossa família, no nosso bairro, e a gente foi vendo crescer, crescer, crescer. E é aí que a gente vê que quer mudar algo, começa por você, né? E vocês não imaginam a força que as mães atípicas têm quando se mudam. E o que foi que mais te marcou, assim, ouvindo histórias de família, assim, uma história que te pegou e disse: não, a gente realmente precisa unir forças e aumentar a voz? A primeira batalha grande que a gente tinha era em questão dos planos de saúde, do acesso à terapia. Gente, os números de sessões eram limitados. A gente ganhou aqui, em Fortaleza, e aí foi replicado, né? Foi pulverizado, assim, já que já havia jurisprudência para a questão nacional. Eu comecei esse processo dizendo que já era tua fã. Então, assim, eu acho que você também que tá aí, você nem sabia que você deve muita coisa a essa mulher maravilhosa. Junto. Sim, porque vocês começaram uma luta que hoje nós experimentamos já
o resultado. Então, assim, eu imagino que hoje, nós que temos filhos em clínicas, sendo atendidos, recebendo suporte, deve isso a vocês. É um E processo a que gente vocês deve, iniciaram. e a gente deve às mães de antes, Sim, que lutaram para ser reconhecido como deficiência, para ter os direitos como pessoa com deficiência. isso é o que eu falo. É o orgulho de que você sabe que a FAS fez a diferença. Às vezes eu, assim, eu me espanto assim com a dimensão, sabia? É porque, como você disse, você estava ali para resolver o seu problema. Quando você imaginou, você estava vendo que você estava mexendo em toda uma E sociedade. também porque a gente não. A associação é minha, a associação é coletiva. Mas é exatamente isso. É, Você foi. Eu costumo usar essa frase. É quando eu cuido da dor do outro que a minha é cuidada. Porque você foi lá exatamente. para cuidar da sua dor, mas assim, você sem menos percebeu, você estava no universo, você estava cuidando da dor de tanta gente. E é por isso que eu falo assim, que talvez você não tenha a dimensão da gratidão que muitas mães devem a vocês, a faz, a essa conversa. Porque, como você está falando, o plano de saúde precisou olhar de outra forma, porque não existia, né? Era algo bem distante. E hoje a gente tem suporte graças ao que foi feito lá atrás, um caminho que foi capinado por vocês. E hoje a gente consegue pisar numa terra firme, graças a essa visão de uma mãe com a necessidade dela, mas pensando não no individual e sim no coletivo. Eu acho que isso é, é o ponto mais acolhedor, não só da Faz, mas assim, da Fernanda. Se coloque nesse lugar, porque você fez parte disso, né? E Sim. assim, eu acho que você tá aqui conversando com a gente, abrindo o seu coração e nos permitindo ter acesso a tudo isso, é uma forma de você dizer que comece pela sua casa, comece pela sua rua, comece pelo seu bairro, que de repente você está mudando toda uma cidade e de repente todo um país. E é sobre isso mesmo, é como você disse, você achava que era brigar com o plano de saúde em Fortaleza, mas na verdade mexeu com o Brasil todo. E isso é um lugar que eu acho que E é é uma isso transformação que fez a social. gente não desistir da associação. É difícil você trabalhar e ser responsável por uma organização sem fins lucrativos, né? Porque as batalhas são diárias. Você não sabe o quanto a gente pena, né? Principalmente a presidente, para ter recursos para manter a sede. Sim. A gente vive com a contribuição dos associados e pedindo, fazendo bazar. Então, muitas vezes, principalmente no início, a gente pensou em desistir. Então, meninos aqui que vai tá colocando aqui, Ai, coloca os coloca a nossa dados da chave Pix, Faz, viu? coloca a chave Pix da Faz. Você que tá aí, que quiser e pode, você também pode botar a mão de uma forma acolhedora nesse projeto, que com certeza beneficia o seu filho de uma maneira direta ou indiretamente. Então, coloca a chave Pix, coloca esse lugar para a gente poder estar junto, né? Assim, e poder ajudar de alguma forma, como você diz, assim, existem desafios e é necessário que sejam ditos, que um pouco de cada faz um muito, né? Então, vamos junto. Você pode abraçar essa causa, você deve abraçar essa causa. Então, pega aqui a chave Vou te Pix, dar já ajuda. uma noção. A gente recebeu um brinquedo, um toboágua e tal. A gente tem piscina na sede, né? Tem natação e tudo. E aí, só que o brinquedo precisava ser reformado para segurança, ser instalado. Aí a gente cotizou entre a associação para fazer dar certo. E deu certo. Deu certo. Às vezes é um ventilador ou um monitor, enfim. Essa associação, não, cada um doa quanto pode e tal, e dá certo. A gente pede para a família, a gente pede para os vizinhos a doação para o bazar. Inclusive, a gente está aceitando doação, viu? Quem tiver uma coisa em bom estado para doar para a gente fazer o bazar, estamos abertos. Vamos fomentar e vamos alimentar essa campanha, tá? Porque é muito bonito quando a gente vê a dor transformada em acolhimento, né? Através da Faz, abraçando essas famílias. Então, você também pode fazer a diferença, então nos ajude nesse processo. Gente, estamos chegando no final, acredita? Fernanda, muito obrigada pela tua presença aqui, pela tua voz, pela tua sensibilidade, por essa história tão incrível, né? Que faz a gente mexer no nosso coração, dizendo que a certeza que pode começar de mim. Não preciso estar dentro de uma instituição macro, mas pode começar por mim como mãe, né? Então, assim,
Eu tenho certeza que esse episódio vai acolher, porque muitas mães vão ouvir a sua fala e vão entender que elas também estiveram nesse lugar. É um momento da gente abraçar a causa cada vez mais, porque a gente já ganhou muito espaço, né? Já foi. Não pode perder. E a gente tem que gritar, né? Eu costumo dizer que em um universo onde tem o não verbal, a gente precisa ser voz. E nós, mães, somos essa voz, muitas vezes, né? E eu te agradeço demais, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mães que vão nos ouvir, que em algum momento está recebendo diagnóstico ou já não sabe como dar o próximo passo, as questões sobre a educação. Dá um recado para essa mãe e diz para ela que você conseguiu, que você já conseguiu, né? Eu venho conseguido porque eu tenho, né? Porque eu choro, porque eu peço ajuda. Eu sempre falo assim, um dia difícil sempre acaba. Então, os dias difíceis vão acabar também, vão passar. Aí tem outro dia que você já consegue mais uma luz, uma mão, um colo. Então, peça ajuda, não se isole, não ache que só você está passando por aquilo. E você também pode ajudar outras famílias atípicas, né? Seja colo também de outras mães. Muito obrigada, Fernanda. E para você que nos acompanhou, que ficou aqui até o final, eu peço que você compartilhe esse episódio para profissionais, para vizinhos. Vamos reverberar essa informação, porque a gente precisa falar de inclusão, a gente precisa trazer famílias para construir essa empatia, trazendo esse assunto como algo que seja notado, que tenha essa repercussão mesmo. Então você não deixe de se inscrever no canal, ativa as notificações, recebe, porque o Pode Dar Voz vai dar voz para a sua família, como tem dado para mim, como tem dado para a Fernanda. E eu te espero no próximo episódio.